Bom dia, Daniel. Tudo bom, filho? Bom dia, professor. Tudo bom? Vamos lá começar já aqui. Desculpa a demora que eu estava encerrando com a outra turma minha também, com a minha. Oi, Tawana. Trazer aqui hoje. Cadê Ezequiel, Tawana? Ele só vem amanhã, que ele tá. Bem, vamos lá começar, pessoal. Marciene, Jamile, Paulo, Matheus, Ero, Ju, Jéssica, tá, Ulisses, vocês estão tudo aí já? Tem um negócio lá que pega e separa um meus remédios lá, tá? E separa porque depois vai ser difícil. Acho que está todo mundo já, professor. Tá todo mundo vendo aqui o slide? Sim. Tá, como é a ordem de apresentação, meninos? Vamos lá. Primeiro eu, a Juliane, Certo? depois a Crisley, Certo? Fala, oi. Oi. Tá bom. Menina. Juliane, Crisley, Jamile, Daniel, Paulo, Marciene, Ulisses e Jéssica. Tá, quando vocês quiserem, podem começar, não tem problema. Tá. Bom dia a todos. O nosso tema é a detecção sorológica de anti-HPV 16 e 18 e sua associação com os achados do Papa Nicolau em adolescentes e mulheres jovens. O papilomavírus humano de alto risco, que é o HPV, representa o fator de risco mais importante na gênese do carcinoma de colo de útero, com o genótipo de prevalência o 16 e o 18. O tipo de HPV 16 de alto risco oncológico foi considerado pela IARC como definitivamente carcinogênico para a raça humana, com uma prevalência de 15 a 40% da população em geral, que é uma grande quantidade. Anticorpos neutralizantes têm sido demonstrados no soro de mulheres infectadas por HPV, com prevalência desses anticorpos e os comparado com a presença de DNA viral por PCR, com neoplasia cervical ou com a presença de verrugas genitais. Dá para ver aí nas imagens, tanto em homem quanto em mulher, como é que fica quando tem a neoplasia cervical e as verrugas genitais.
A parte de cima, dá para o senhor subir só um pouquinho, professor, para ver a imagem de cima? Aí mostra o colo de útero, como é que ele fica no normal e quando ele fica com câncer. A essa interpretação dos resultados, eles apresentam dificuldades, porque ainda pouco se sabe sobre o desenvolvimento, a detecção e persistência dos anticorpos em relação à detecção do DNA no HPV. A Crislene vai dar continuidade. Bom dia. Pode Bom passar o dia. slide, professor. Sabe-se que a resposta humoral, ela de forma isolada, não é suficiente para acabar com a infecção viral pelo HPV. Depende muito também de uma resposta celular efetiva. A aquisição, a persistência e a progressão da infecção do HPV, elas também podem ser determinadas pela sua potencialidade viral, que ela pode ser de alto ou de baixo risco. Ela também pode ser mediada pelos controles, pelos mecanismos de controle intracelular e também da vigilância imune antiviral. O carcinoma de colo uterino, ele pode ser dividido em 3 partes, em 3 fases, na verdade. A primeira é quando há a infecção pelo HPV, mas ele não apresenta outras manifestações clínicas aparentes. Já a segunda fase, ela apresenta algumas alterações morfológicas das células do colo uterino, mas ela apresenta essas modificações, né, e são chamadas de lesões intraepiteliais. Essas 2 fases, elas são consideradas de forma reversível, elas podem ser tratadas e ser curadas. Já a terceira fase, que é quando essas lesões, elas já ultrapassam a membrana basal do epitélio, ela já é considerada de forma irreversível. E se esse paciente chega nessa terceira fase, não faz o controle correto, o tratamento correto, ele pode ser levado a óbito. Pode passar, o grupo vai continuar. Bom dia a todos. Bom dia. O estudo ele foi um projeto de imunização de uma vacina para o HPV. E dentro desse estudo foram avaliadas 541 mulheres de 15 a 25 anos com vida sexualmente ativa. Essas mulheres, elas procuravam o serviço de ginecologia de um centro de saúde da mulher que ficava na universidade, que eles estavam fazendo a pesquisa. E para realizar o exame de Papa Nicolau. E a partir disso, foram obtidas amostras de sangue que foram fazer a sorologia, e também as mulheres eram submetidas a um exame ginecológico para fazer o exame de Papa Nicolau. Os critérios de inclusão e exclusão, eles visavam obter mulheres jovens com baixo risco para doenças sexualmente transmissíveis. Foram incluídas mulheres sem problemas de saúde, foi analisada pela história clínica e exame físico, que elas tinham útero intacto e colo uterino de aspecto normal ao exame ginecológico. Foram excluídas, mulheres grávidas ou que estavam amamentando, também portadoras de corrimento vaginal anormal, no momento do estudo em que estava fazendo o tratamento. E o Daniel vai dar continuação.
Bom dia, professor. Dando continuidade aqui à metodologia, o teste que foi utilizado foi desenvolvido e estandartizado pelo MedImmune, que é um teste similar ao teste do National Cancer Institute, e foi usado um antígeno altamente purificado que identifica tanto o HPV-16 quanto o HPV-18, que foi produzido em células de Tá falando insetos. duas pessoas ao mesmo tempo. Tá falando duas pessoas ao mesmo tempo. Tá falando tu e tá falando o Daniel, se não me engano. Eu não estou ouvindo mais ninguém aqui, professor. Está falando só eu aqui no meu áudio. Você tá me escutando? Tô sim. Eu estava escutando a Jamile falar, ela falou a questão do teste utilizado que foi desenvolvido pela MedImmune. Aí depois entrou você, falando da quantificação dos anticorpos. Não, professor, eu terminei na parte da exclusão das mulheres grávidas e ele deu continuidade. Ah, Ele tá, começou a falar do perfeito. teste. Tá, perfeito. Posso Eu continuar? entendi a parte do teste, pode sim, eu entendi a parte do teste e a parte da quantificação. Continua, por Certo. favor. Então, Pode falar, Daniel. foi um teste que foi produzido em células de insetos e ele tem 95% de pureza, além do controle positivo e negativo para cada ensaio. A quantificação dos anticorpos do HPV 16 e 18 foi realizada pelo método ELISA, usando o VPL específico como antígeno de cobertura. E todos os resultados foram para análise de estatística, sendo estimadas uma prevalência e razão de prevalência como intervalo de confiança de 95%. Somente isso, professor. Bom dia, professor. Aqui é o Bom Paulo, dia. que vai dar Pode continuidade em falar. relação aos resultados. Os resultados do artigo, ele diz que 541 mulheres examinadas, 150 apresentaram sorologia positiva para o anticorpo do anti-HPV. Já em relação à distribuição do anticorpo, em relação aos resultados do esfregaço citológico, eles afirmaram que 25% das mulheres eram positivas para o anticorpo HPV, que representava citologia alterada, fazendo com que 20 amostras dos resultados passaram a ser excluídos por ausência dos cálculos endocervicais. Aí aqui mostra um pouquinho do gráfico dos resultados da pesquisa. Aí o pessoal do grupo vai dar continuidade. Bom dia. Bom dia. Eu vou dar continuidade na discussão do artigo. Neste estudo, avaliou-se a sorologia específica do anti-HPV de 16 e 18 e o resultado do Papa Nicolau em mulheres jovens. Esses participantes de um projeto de recrutamento visando uma futura administração da vacina de profilática contra o HPV 16 e 18. E as mulheres deste estudo, eles obedeceram os critérios de inclusão que não permitam uma história prévia de infecção por HPV, como estabeleceu também limites para o número de parceiro, que são fatores de risco para a infecção. Detectamos anormalidade citológica em aproximadamente 20%, sendo que 451 citologias coletadas, sendo que 59% dos classificados como atipias celulares de significado indeterminado. No caso, essa atipia celular, elas são alterações da forma e da relação do núcleo e citoplasma, e pode representar também umas anomalias no processo da divisão celular. No caso de 70% das sorologias positivas, elas apresentaram uma citologia normal,
Também pode ser uma aquisição de infecções recente que ainda não se integrou no genoma do hospedeiro, ou uma infecção em outras áreas que não é a genital. Ocorreu reações cruzadas. O Ulisses vai dar continuidade. Bom dia, professor. Está me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Certo. Bom dia. Bom dia. Está ouvindo, professor? Bom dia, Ulisses. Estou lhe escutando. Tranquilo, pode falar. Tudo bem. Embora a prevalência de infecções HPV maior em mulheres jovens, muitas dessas infecções irá regredir quando comparado, né, com mulheres com mais de 30 anos. Isso se dá devido ao desenvolvimento dessas jovens de desenvolver anticorpos neutralizantes. Essas infecções transitórias, cortando meu áudio. Mas eu estou te escutando. Tá. Então, começar de novo, professor. Pode falar. Bom, muitas dessas infecções irá regredir quando comparado com mulheres com mais de 30 anos. Isso se dá devido ao desenvolvimento dessas jovens de desenvolver anticorpos neutralizantes. E essas infecções seriam transitórias, né, em pessoas dessa idade. E passivas também de ocasionar danos devido ao sistema imunológico dessas moças jovens. Aí verificamos que a sorologia não consegue detectar todas essas alterações celulares. Pois isso irá ser necessário estudos mais detalhados e com acompanhamento de casos positivos, tanto para as células de defesa quanto para as células possíveis Momento, professor. Me perdendo aqui. Bom, vou iniciar de novo, tá? Verificamos que a sorologia não consegue detectar todas as alterações celulares, pois irá ser necessário estudos mais detalhados e com acompanhamento de casos positivos, tanto para as células de defesa quanto para as células de possíveis erros celulares, no intuito de melhorar o entendimento no âmbito da sorologia ao longo da história natural e no caso, neoplasia cervical. É isso, professor. Bom dia. Bom dia. Não é a Jéssica. Oi, Jéssica, desculpa. É a conclusão. Isso. Bom, de forma resumida, né, como já foi falado no decorrer da explicação, o estudo ele apresenta alta prevalência de sorologia positiva para o HPV 16 e 18 em jovens mulheres bem de saúde, e sem relação com achados anormais da copocitologia. E também poderá contribuir para a avaliação do comportamento da infecção por HPV. Especialmente mulheres candidatas à vacina profilática e também para a prevenção de lesões do colo uterino por HPV. No slide só tem um erro que está escrito mulheres de 16 e 18 anos. Aí só corrigindo esse erro, tá bom? Tá ok. A Aero vai continuar. Bom, eu vou falar um pouco sobre a aplicabilidade clínica do exame hepatite em saúde. Ele é um exame preventivo Melhorou? Bastante. Pode Tá. falar. O Papa Nicolau, ele é um exame preventivo do câncer de colo de útero.
ele é um exame de rastreio. Ele não diagnostica o câncer. O que ele faz é rastrear quais mulheres possuem o maior risco de terem lesões e que precisem ser submetidas a uma possível biópsia e depois o tratamento, né? O exame, ele é a principal estratégia para detectar lesões e fazer o diagnóstico precoce da doença. Ele é um exame simples, rápido e praticamente indolor. Ele envolve a coleta de amostra de células da região do órtico cervical e ao redor do colo uterino, e depois vai para análise laboratorial. Para se obter essas amostras, o ginecologista ele introduz na vagina um instrumento chamado espéculo, que também é conhecido como bico de pato, devido ao formato do objeto. O espéculo ele permite a visualização do canal vaginal e do colo do útero. Depois essas células são coletadas e são um objeto como se fosse uma vassourinha, assim, aí é colocada na lâmina de vidro e depois vai para o laboratório de análises especializado para ser analisado. É só. Tá ok, meninos. Parabéns, gostei da apresentação de vocês. E do estudo também, bem interessante. Obrigada. Tayane, Maiara, Daniel, Beatriz, vocês estão aí? Professor? O grupo do pessoal da Avanço no tratamento da hepatite pelo vírus B estão aí? Professor, o áudio está ruim. Oi. E agora, melhorou? Tá falhando um pouco, eu acho que é a internet. Eu acho que deve ser a internet, então. Bem, vamos Melhorou, lá. agora Ingrid, melhorou. quando tu quiser, filha. Perfeito. Ingrid, cadê a Ingrid? Aqui, professor, quem vai começar é a Yolanda. Sou eu. Pode? Beleza, peraí, deixa eu só ajeitar daqui. Tá, Pode ok. começar, Yolanda, quando tu quiser, filha. Tá bom. Coloca lá. Isso, aí, Inês. Bom, bom dia. O nosso tema é sobre o HIV, os mecanismos de replicação, alvos farmacológicos e inibição por produtos derivados de plantas. Os discentes são Elissa Magalhães, Igor Reis, Ingrid Farias e Yolanda Machado. Pode passar, professor. Bom, o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, ele pertence à família Retroviridae, do gênero lentivirus. Tá? Ele produz a base patológica da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Bom, conhecido há pouco mais de 27 anos, o HIV ele já causou cerca de 25 milhões de mortes no mundo. E só no Brasil, desde 1990, o número de óbitos é em torno de 11 mil por ano. Bom, durante a década passada, nós tivemos um marcante crescimento no desenvolvimento de fármacos para combater a infecção causada pelo HIV. O manejo terapêutico dessa infecção, ele consiste principalmente no uso
de inibidores específicos do ciclo de replicação viral, que, quando são administrados em conjunto, eles podem reduzir a carga viral a níveis indetectáveis. Apesar da autopotência que os medicamentos atuais eles oferecem, a falência terapêutica ela também ocorre. Essa falência ela é consequência da persistência e alta mutagenicidade do HIV e estão associadas ao uso de antivirais por um período prolongado. Aí, pode deixar aí, professor. Por essa razão, é real a necessidade de identificação e desenvolvimento de novas substâncias que podem atuar em diferentes etapas do ciclo de replicação viral. Alguns grupos eles vêm realizando trabalhos com produtos naturais, especialmente os derivados de plantas, mostrando que muitos podem apresentar atividade inibitória da replicação do HIV, como o ácido platânico, o betulínico, o bevirimato, a calanolídeo A, a hipericina e a prostratina. Isso. Dessa forma, nesse trabalho são discutidas as bases bioquímicas do ciclo viral e o corrente estado das pesquisas de identificação e determinação do mecanismo de ação antiviral das principais plantas investigadas até o momento. Pode passar, professor. Tá. Os aspectos gerais do HIV. Bom, o HIV, ele possui os 3 genes estruturais, que são o GAG, o ENV e o POL. Os genes regulatórios, que são TAT, REV e NEF. E os genes acessórios, que são o VIF, o VPR e o VPU, que é no HIV1. Pode passar. Bom dia. Bom dia, A replicação do vírus é uma depressão seletiva que se dá pelos linfócitos CD4+, e também podendo infectar os manócitos, macrófagos, células de Langerhans, entre outras. A fusão da membrana viral é uma outra etapa, mas antes dela tem a dissorção, que compreende a ligação do vírion à superfície célula-alvo que irá infectar. A fusão da célula se dá pelo polo que conecta no interior do vítrion com o citoplasma da célula, facilitando a entrada do capsídeo. Esse capsídeo ele tem um material genético que ele vai introduzir na célula do hospedeiro. Uma vez dentro da célula, citoplasma, o genoma viral, que seria o RNA retranscritor com uma fita dupla DNA proviral, que após a transcrição reversa, esse DNA é associado a proteínas virais da célula, através de um polo nuclear. A dupla fita de DNA inserida no cromossomo hospedeiro da célula, depois ocorrem as primeiras transcrições desse DNA proviral pela RNA polimerase 2, assim produzidos RNA virais genômicos e mensageiros. As proteínas ENV, como foi citado anteriormente, elas migram e se inserem na membrana plasmática com as proteínas GAG e GAG-PO, que se movem para a membrana celular e começam a montagem do vírion direcionada à poliproteína GAG. Daí vem a ativação do brotamento. Esse brotamento ele libera proteínas estruturais e enzimas que formam nucleocapsídeos, que são associadas a um envelope viral. Daí, o processo das proteínas varia pela protease, pela formação das partículas virais, maduras e infecciosas do vírus atingindo as células. Pode passar, por favor. Essas são fármacos inibidores da transcriptase reversa de nucleotídeos análogos e os inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleotídeos. Pode passar, professor, por favor.
Pode passar. Alô? Oi, tô escutando. Pode passar o slide, professor. Esse aqui tá ok, já é aqui mesmo. E aí? A internet Aqui tá anda lento, travado. desculpa. Pode falar, Ingrid, agora. Produtos naturais com ação anti-HIV. Bom, as pesquisas de produtos naturais com atividade antiviral é focada nas plantas, pelo fato delas poderem ser selecionadas com base no seu uso etnomedicinal. Essa busca está focando em compostos que interferem em várias fases do ciclo viral. E dessa forma, tem extratos vegetais e compostos isolados que atuam na penetração do vírus na célula do hospedeiro, na transcrição reversa do RNA viral para DNA proviral, da integração do DNA proviral ao genoma do hospedeiro, do processamento dos polipeptídeos virais pela protease e da montagem do genoma e proteínas virais dentro da partícula viral para maturação final e liberação das partículas infecciosas já maduras. A inibição da entrada do vírus na célula. Bom, a entrada do vírus HIV-1 na célula hospedeira é essencial para que o vírus possa estabelecer uma infecção. Então, sendo assim, representa um alvo significativo, um alvo farmacológico significativo na prevenção e transmissão do HIV-1. A prevenção da fusão do vírus com a membrana da célula do hospedeiro geralmente se dá pelo bloqueio da glicoproteína viral GP41. Bloqueando a fusão celular, bloqueia-se também a transmissão do vírus. E também tem uma outra forma de inibir a penetração do vírus, que é internalizando os receptores, que são os receptores CD4, CXCR4 e CCR5. Essa ação ela foi observada em um diterpeno isolado da Euphorbia hiberna. Pode passar, professor, por favor. Uma grande barreira na luta contra a AIDS é a mutação do HIV, que confere a resistência contra os inibidores da TR, que é a transcriptase reversa. Por causa de uma rápida mutação, surgem novos cepas de HIV resistentes frequentemente. Nos plasmas de pacientes têm sido detectado mutações de HIV-1 resistentes a todos os inibidores de TR. Os enófilos e calanoides são produtos derivados de plantas alternativas contra as cepas de HIV-1 com mutação na TR. Dessa forma, a síntese de derivados de enófilos e caloides podem levar a compostos de uma alta potência e seletividade. Além dessas substâncias, várias outras isoladas de plantas têm demonstrado ação inibidora da TR do HIV, como é o caso dos caloides A e B, solatrolídeo, geranina, corilagina, inófilo B e P e baicalina. Muitas plantas, como provação da ação anti-TR, precisam passar por um estudo fitoquímico com vista à identificação das substâncias envolvidas nessa ação e para a evolução, né, do mecanismo inibitório. Pode passar, professor. E na inibição da integrase
Assim como em outras viroses, o HIV depende de uma interação estável no genoma do hospedeiro para que ocorra uma replicação do RNA viral e a manutenção do estado infectado. E a mutantes de HIV e integrase negativas não produzem partículas virais infecciosas. E a IN ela é altamente conservada, o que diminui o aparecimento de resistências virais. E não existe um homólogo Desculpa, professor, estava tossindo muito aqui. E não existe um homólogo central destas enzimas, o que diminui o aparecimento de efeitos adversos. E os compostos de origem natural, eles podem ser muito úteis como protótipos para novos inibidores de HIV. Pode passar, professor. A inibição da protease ela é indicada para o tratamento, como foi dito, da infecção pelo HIV, mecanismos de ação das partículas viral, da poliproteína GALPO, mas os detalhes da inibição da enzima requer mais estudo devido à quantidade de plantas estudadas e enzimas. E isso substâncias isoladas. Aqui alguns exemplos de plantas, a família e a espécie dela, como Anonaceae, da família de espécies Tilapia frutensis, e a outra também como Araliaceae, da espécie Radix, e a outra Flacorticeae, Lindácea larúnea, também da sua espécie. A primeira eu citei é usado as raízes da planta, a outra, as duas, são usadas as folhas dela. Pode passar, professor. Bom, outras atividades anti-HIV de produtos naturais. Várias plantas foram identificadas como possuidora de uma forte atividade anti-HIV, baseada em testes celulares. Porém, algumas não possuem seu mecanismo de ação estabelecido. Foi demonstrada a atividade in vivo dos extratos aquosos de Tuberaria lignosa e sanguessorba magnoli, utilizando ensaios de colorimétricos com sal de tetrazolina. Estes extratos mostraram um efeito inibitório contra a indução de infecção da célula MT2 pelo HIV-1. Além da ação típica sobre as principais enzimas do HIV, muitos produtos naturais agem em outras etapas do ciclo viral. Porém, independentemente do mecanismo de ação, pode-se observar, no final do resultado, a inibição da replicação viral. A partir do ácido betulínico, isolado de folhas de Syzygium claviforum, foram preparados derivados com bevirimato, que inibe a maturação do HIV, atuando na etapa final do processamento da poliproteína GAG, impedindo a liberação da proteína do capsídeo. E isso vai resultar em partículas virais que não são infecciosas, bloqueando a infecção de novas células. O bevirimato, em estudos de fase 2, mostrou significativa redução da carga viral, e sem evidências de rápido desenvolvimento de resistência, que geralmente acontece essa resistência com o passar do tempo com um certo tratamento. A atividade antiviral de antraquinonas também foi relatada recentemente. A denobinobina foi isolada de uma variedade de cannabis sativa. A denobinobina previne a reativação do HIV-1 em células T.
E é muito grande a variedade de compostos isolados com ação anti-HIV, tendo sido encontradas substâncias de várias classes, como, por exemplo, os taninos, os flavonoides, lignanas, terpenoides, cumarinos. Entre as catequinas, destaca-se o galato, de epigalocatequina, que foi isolado do chá verde e que impede a ligação da glicoproteína 120 do HIV1 na molécula CD4, inibindo assim a infectividade viral. E essa alternativa está sendo investigada como uma terapia alternativa para a terapia do HIV. Pode passar. Bom, eu vou falar sobre a conclusão. Como nós vimos, vários produtos naturais, eles estão sendo testados, visando uma alternativa na terapia contra o HIV. Alguns dos quais já apresentaram alguns já até comprovaram eficácia clínica. Contudo, faz-se necessário ampliar o leque de alternativas terapêuticas, buscando sempre novos princípios ativos, eficientes na terapia antirretroviral, dada a grande mutagenicidade destes vírus. Além disso, como visto, as plantas elas são uma grande fonte de substância para o desenvolvimento de novos medicamentos, devendo sempre ser investigadas. Bom, esse foi o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. Bem, meninas, parabéns, gostei, interessante o trabalho. Quando eu escolhi, vou lhe ser bem sincero, eu tinha lido rapidinho aqui o artigo, eu não tinha lido a fundo, tá? Mas eu gostei, sim, do que foi, do que foi falado por vocês e do que foi abordado no artigo também, tá? Vocês estão de parabéns, tá ok? Tá, obrigada. Deixa eu perguntar, está faltando só o último grupo aqui, que é o grupo da Tayane, da Maiara, do Daniel e da Beatriz. Eles estão aí? Acho que não. Professor, só uma coisinha, é que o nosso grupo ele mudou de conformação, tá? O número de pessoas. Tá. Aqui eu vi que está você... Espera aí, rapidinho. Está você, Ingrid, está aí Elisa, está aí Yolanda, tá? E o Igor, o Matheus, a Roberta, a Karen e a Ana Beatriz não participaram do trabalho, é isso? Não. Não, professor, foi só a gente mesmo. Nós 4. Tá. Eu estou sabendo aqui. Na hora da avaliação. Alguma dúvida, meninada? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho? Tudo certo, professor. Bem, pessoal, aqui já encerramos o conteúdo nosso, tá ok? Encerramos o nosso conteúdo com o encerramento dos seminários, tá bom? Não se esqueçam que até o dia 27, ou seja, até essa sexta-feira, às 23h59, vou estar aceitando os relatórios do artigo, tá ok? Que vai fazer parte da avaliação de vocês, tá bom? A prova está fácil, a prova não está difícil, está dentro do que a gente do que a gente viu em sala de aula, em aula online, tá bom? Vocês sabem como é meu tipo de prova também, tá? O material revisão já foi dada para vocês também, juntamente com a outra turma também, da turma A, tá? E desejo a vocês toda a felicidade, foi muito bom ministrar a aula para vocês, mesmo sendo online, e espero me encontrar com vocês no semestre que vem, mas já presencialmente, para conhecer cada um de vocês, porque eu só conheço pela foto, ou porque algumas vezes eu troquei informação no grupo com vocês, tá? Foram poucos os colegas que vieram presencialmente aqui, tá? Eu sei que pelos motivos, alguns motivos, tá? Mas, assim, eu desejo de coração tudo de bom para vocês, tá bom? Muito obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. A gente agradece pela paciência. Tá, Joia. Relaxa, Ingrid. Relaxa. Respira. Pode respirar já. Tá bom? Tá? Um abraço para todos. Uma boa terça-feira para todo mundo. Tá? Para o senhor também, professor. Tá, tchau.